E olha que interessante, inúmeras vezes, trabalhando nas reuniões mediúnicas, conversando com entidades, algumas entidades endurecidas que se manifestavam por médiuns, querendo destruir pessoas que tinham ido no centro espírita naquela noite, em sofrimento, se manifestavam assim, que aquela pessoa merecia morrer, e ele ia fazer isso até que, ele ia continuar perseguindo até que a pessoa morresse. E aí, naturalmente, nós perguntávamos ao espírito por que ele tinha este ódio, que não é um ódio normal, não é um ódio assim de quem está passeando e resolveu escolher um para atazanar a vida. É um ódio enraizado numa dor. E ele contava, essa pessoa, ela, numa vida passada, ela acabou com a minha família. Ela matou os meus filhos na minha frente, só para me ferir, e por fim me matou. É natural que um espírito que tenha esse sentimento, mesmo depois de desencarnado, não esqueça. E aí então, nessa mesma reunião, nessa mesma conversa, o mundo espiritual encaminha as coisas e a gente fala com essa entidade. Mas você já viu que este homem que você está perseguindo, essa família, ele também tem filhos? Mas é por isso mesmo. É por isso mesmo que ele vai sofrer, porque ele vai sofrer agora o mal que ele fez para mim e para os meus filhos. Nada melhor. E eu vou atacar a ele e vou atacar os filhos dele também, como ele fez com os meus. E onde estão os seus filhos? Eu nunca mais encontrei depois daquela vida. Eu fico procurando desesperadamente, porque eu estou me vingando por causa deles. E o que você diria, pergunto eu ao espírito, se eu dissesse a você que os filhos deste homem, agora, desta vida, estes que você quer prejudicar para se vingar, são exatamente os filhos que ele matou, que eram teus. E aí o mundo espiritual, nesse instante, começa a mostrar para ele, em espírito, que aqueles filhos que tinham sido assassinados naquela época, agora o homem que fez este mal estava se resgatando, dando a vida novamente àquelas crianças, como filhos dele. E então? Você vai continuar querendo prejudicar agora o homem que está cuidando dos seus filhos? E vai querer atacar os seus filhos agora, que estão na terra, tentando se recuperar? Você que acha que está fazendo justiça? Aí a entidade começa a chorar. De desespero. Começa a chorar do impacto que agora ela está vendo, do erro que está cometendo, e ela, em nome do amor, queria se vingar e estava se vingando em cima dos filhos que ela dizia que amava. Então, nós observamos com essas questões, que quando o espírito deixa o corpo físico e vai para o lado de lá da vida, ele começa a entender, mostram para ele o mecanismo de como as coisas funcionam. Como essa justiça é precisa e misericordiosa. E então, muitas vezes, o ato de passar de um mundo físico para o mundo espiritual ajuda na compreensão. E aí o espírito que tinha cometido coisas atrozes, que tinha feito coisas feias, ele se arrepende daquilo que fez. E então começa a tentar reparar o mal que cometeu. Agora, nem sempre a regra é esta.